Poucos. O povo de Brodowski já está acostumado com o calor. Amém? Quando a gente vai para Ribeirão, a gente vê a diferença, né? Muito diferente. Irmãos, gostaria de lembrar vocês, né? Terça-feira, atenção vocês aí de Cajuru. Terça-feira estaremos fazendo a Santa Ceia, tá? Aí na casa, da Geisa, né? Na casa da Geisa. Então, Geisa, prepara aí o café pra gente. Brincadeira. Terça-feira, às 20 horas, estaremos em Cajuru. Amém? Amanhã tem tempo de mesa ou não? Não? Tá bom. Pastora Ana fez uma cirurgia, né? Já está em recuperação. Pensa numa mulher forte, tá? Firme e forte lá, né? Se recuperando rapidamente. Glória a Deus. E ela colocou no grupo, né? O Jair colocou agradecendo as orações de vocês. Amém? Tem mais algum recado? Não? Glória a Deus. Irmão, sobre o encontro, eu vou deixar para falar semana que vem, tá? Tivemos uma alteração na data, uma semana para frente, mas vou fazer já as fichas, tudo certinho. Semana que vem eu já passo a data do pré-encontro e daremos maiores informações sobre isso. Vamos direto à ministração da palavra. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Salmo 51, 17. Quem achou, diga glória a Deus. Salmo 51, 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado. O Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. Amém? Eu pedi para os meninos aqui tocar uma canção, antes de eu começar. Eu vou falar nessa noite sobre o poder do quebrantamento. Amém? Então, iremos nessa noite falar um pouco de algo que faz toda a diferença na nossa vida. Então, hoje iremos falar sobre este assunto. Eu queria que você ficasse bem à vontade, se puder apagar a luz, eles vão cantar uma canção, sabe? Aquieta a sua alma, aquieta o seu coração. Eu sei que através do louvor isso já começou a acontecer. Deixa o Espírito Santo continuar falando ao teu coração. Quebrantado me achego aos teus pés outra vez. Tua voz preciso ouvir em meu coração, guiando-me. Me entrego a ti, ao teu querer me rendo. No santo lugar, minha alma segura está. Vem com teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda meu ser, eu te amo, te amo. Vem com teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda meu ser, eu te amo, te amo. Aleluia, Espírito Santo de Deus.
eu tenho a consciência que eu não posso fazer nada, nem no meu coração e nem no coração dos teus filhos que estão me ouvindo, ó Pai. Mas eu sei que Tu podes todas as coisas, Deus. Pai amado, trabalha nos nossos corações essa noite, Deus. Trabalha na nossa mente, papai. Espírito Santo, eu clamo a Ti, ó Deus. Tira de nós, ó Pai, toda a dureza dos corações. Que o nosso coração de pedra seja transformado num coração de carne, ó Pai. Num coração sensível à voz do Teu Espírito Santo. É o que eu te peço essa noite. Em nome de Jesus. Fala conosco, ó Pai. Ministre em nossos corações tudo aquilo que o Senhor já está falando comigo, ó Pai. Me capacita a compartilhar com a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a Bíblia diz que Deus salva e restaura quem tem um coração quebrantado, amém? Deus, Ele tem poder de salvar, Ele tem poder de sarar uma pessoa, um ser humano que tem um coração quebrantado. O que é um coração quebrantado? Um coração quebrantado significa um coração quebrado, partido, sabe? Um coração que foi partido, um coração dilacerado. Então, Deus, Ele se agrada, sim, desse sacrifício. O sacrifício que vai agradar o coração de Deus, assim como foi lido, é o quê? É daqueles que têm um espírito quebrantado, que têm um coração quebrantado. E mais ainda, a Bíblia fala assim, ó, o Senhor não rejeitará um coração humilde e arrependido. Amém? E tem outro versículo que eu gosto muito, que eu vou ler ele também agora. Quem quiser abrir, não tem problema quem não quiser abrir, só para a gente ganhar tempo, que eu não quero demorar. Salmo 34, 18 fala assim, ó, perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Glória a Deus. Então, irmãos, às vezes a gente quer agradar a Deus. E eu vou ser sincero com você, por mais que jejum, oração é importante, por mais que fazer um voto é importante, por mais que fazer um compromisso com Deus de pagar um preço, de fazer um sacrifício é importante, nada disso é tão importante para oferecer para Deus como um coração quebrantado. Amém? É o que Deus mais anseia receber de mim e de você, é ter esse coração quebrantado. E aqui entra a obra do Espírito Santo. Tem alguma coisa que Deus não pode fazer na nossa vida? Pergunta para a pessoa que está do seu lado, tem alguma coisa que Deus não pode fazer na tua vida? Pergunta para ele. Tem ou não? Pastor, ó, heresia, hein? Mas vamos lá. Lógico que Deus tem poder para fazer o que Ele quiser, porque Ele é soberano. Porque Ele te formou, Ele te criou. Mas, uma coisa Ele não vai fazer. Ele não vai interferir no teu livre-arbítrio de deixar Ele quebrantar o teu coração ou não. Quem decide se vai andar com Ele, se vai servir a Ele, é você. Eu, como pastor, não posso fazer isso. Eu posso perguntar se você quer aceitar Jesus, se você quer caminhar com Deus. Eu posso perguntar para você, mas eu não tenho o poder de interferir no teu relacionamento com Deus e na forma que você quer viver com Deus. Amém? Vamos continuar então. E isso me lembra da história que está escrita em Gênesis, eu não vou ler ela não, Gênesis 25, que fala de Jacó e Esaú. Ali a gente vê dois filhos que nasceu no mesmo ventre e que eram gêmeos e que tinham desejos diferentes. Então não é sobre de onde você veio, é sobre as escolhas que você faz. Amém? É sobre a escolha que a gente faz. Porque ali, Jacó, a gente conhece ele como trapaceiro, isso é a história que fala de Jacó e Esaú, que Jacó queria comprar o direito de primogenitura de Esaú. E a Bíblia fala que Jacó estava arrumando uma forma de comprar isso.
de conquistar isso. Jacó, ele valorizava muito essa questão espiritual, ele valorizava muito as questões espirituais, mas Esaú não tinha muita preocupação com isso. E aí, num determinado momento, Esaú chega de uma caça com muita fome. Esaú chega faminto, e Jacó viu uma oportunidade de comprar a bênção da primogenitura dele. Aí no versículo ali de Gênesis, deixa eu só ver o texto, não precisa abrir, 25:34, que é o último versículo desse capítulo, fala assim: Esaú, ele aceita o prato de lentilha, porque Jacó fala assim para ele: Esaú, se você me der a tua bênção, eu te dou a lentilha, você está com fome e tal. E olha só o que fala no versículo 34, ó. Jacó deu a Esaú pão e o guisado e lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantando-se, seguiu seu caminho. Vocês acham que Jacó trapaceou Esaú, ou que Esaú que jogou fora a bênção dele? Olha a continuação do versículo. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Então, na verdade, ninguém tem poder de tirar nada de você. Você despreza, eu desprezo. Porque aqui os dois foi criado da mesma forma. E eu aprendi na minha vida que tudo aquilo que eu desprezo, eu vou perder. Por isso que a gente precisa aprender a cuidar da nossa casa, cuidar da tua família. Talvez o teu marido não é o melhor marido do mundo, mas ele é o teu marido. Talvez a tua mulher não é a melhor mulher do mundo, mas é a tua mulher. Talvez os seus filhos não são os melhores do mundo, mas são os seus filhos. E tudo aquilo que você desprezar, você vai perder. Amém? É teu. O teu emprego, a tua empresa. Então a gente precisa entender que tudo aquilo que o Abba confiou nas suas mãos, você não pode desprezar, que você vai perder. Só para não dar sono, fala para a pessoa que está do seu lado: não despreze aquilo que Deus te confiou. Pronto. Sabe por que a gente muitas vezes despreza? É que as circunstâncias da vida, situações, dificuldades, muitas vezes, as trapaças, as traições, elas vão endurecendo o nosso coração, as feridas, e cada dia que passa, você, o ser humano, ele fica com o coração duro, ele fica frio. Isso é uma proteção que a gente arruma para não se machucar mais, e isso nos leva para portas de destruição, que faz a gente perder, porque a gente se torna uma pessoa insensível, a gente se torna uma pessoa fria, uma pessoa ingrata, ao ponto de desprezar tudo aquilo que a gente tem, e começa a olhar aquilo que não é nosso, começa a olhar aquilo que é do outro, achando que o outro foi mais abençoado do que você. Quantos estão me entendendo? Porque o nosso coração, ele vai endurecendo com as pancadas da vida. Isso é um problema. Só que a Bíblia fala que Deus, que Ele está o quê? Ele se agrada de um coração quebrantado. Então o que Deus quer fazer aqui essa noite comigo e com você? Ele quer quebrantar os nossos corações. Sabe, Ele quer partir os nossos corações. Ele quer nos dar essa noite um novo coração. Você pode ver que uma criança, ela tem mais sensibilidade, ela emocionalmente, ela sente mais as coisas. Você pode ver que uma criança, ela não está com o coração, ela já tem o lado ruim, né, porque ela nasceu da natureza de Adão, mas a gente, se não se policiar, vai ficando velho, vai endurecendo o coração. Então Deus, Ele quer partir, Ele quer quebrar nosso coração essa noite. Só que isso, eu não tenho poder para fazer isso. O Espírito Santo tem, se você permitir. Ele não vai fazer, não porque ele não pode, mas se você não permitir, ele não vai fazer. Mas se você permitir, ele vai fazer. Se ele fosse o diabo, ele ia fazer, ele ia entrar na tua vida, você permitir. Não, era só você dar uma legalidade, o diabo já ia invadir tua vida e destruir, como ele tem feito com muitas vidas, como ele tem feito com muitas pessoas. Amém? Posso continuar? Quantos querem agradar o coração de Deus essa noite? Então, vamos ter um coração quebrantado. Irmãos, isso é um lugar seguro. Sabe, quando a gente tem um coração quebrantado, é um lugar seguro.
Você já viu que às vezes, para levantar a moral, para motivar as pessoas, a gente usa algumas frases e a maioria das pessoas usam. Fala, nossa, eu preciso ser motivado. A Fabiana precisa ser motivada. Fabiana, você é uma vencedora. Você é uma conquistadora. Você é vitoriosa. Irmãos, essas frases são boas? São. Pode até motivar um pouquinho a sua alma. Mas isso faz você deixar de ter confiança em Deus e confiar em si próprio. Isso acaba se tornando um problema. Porque a nossa confiança, você precisa entender que você não é nada disso sem o Espírito Santo. Tá? Eu tenho uma notícia triste para vocês. Você não é vencedor sem o Espírito Santo. Você não é conquistador sem o Espírito Santo. Você não é forte sem o Espírito Santo. Porque a tua confiança precisa estar nele e não em você. Amém, Haroldo? A nossa confiança tem que estar nele, não nos nossos braços e não em nós. E só nele você vai conseguir entrar neste lugar de quebrantamento. Porque quando você entende que você depende de Deus, você não vai se gloriar, você vai dar a glória para Deus. Tem muita gente com o coração duro, por quê? Porque ele pegou a glória para ele. Ele acha que ele é alguma coisa porque ele tem um título, porque ele tem uma influência. Ele acha que ele é alguma coisa, mas sem o Espírito Santo ele não é nada. Amém? Então a nossa confiança precisa estar em Deus. Irmãos, eu vou ser sincero com vocês. Somos pessoas esquisitas. Ô louco, pastor, eu não vim no culto aqui para ouvir isso. Às vezes acordamos mal-humorado, quase sempre. Às vezes somos chatos. É mentira isso? Nossa, pastor, você só vai falar coisa ruim. Nossa, eu estou falando às vezes, viu, Dinei? Às vezes a gente é muito chato. Às vezes a gente não sabe o que é da vida. Às vezes somos mal educados. Tem os que sempre, sabe? Então, na verdade, o que a gente precisa sair daqui essa noite, com a convicção que precisamos entregar o nosso coração para Ele quebrantar. E quanto mais tempo, mais bens você adquire, quanto mais status você tem, quanto mais título você tem, quanto mais você tem conhecimento, você entra numa zona de risco de não ser uma pessoa quebrantada. Porque o nosso coração vai se enchendo de soberba e de orgulho, e aí a gente precisa lembrar, e Deus vai permitir situações para você lembrar, quem é você, de onde você veio, e quem é que te sustenta, amém? Então o segredo é o quê? Ter um coração quebrantado. E eu quero falar para vocês essa noite, 3 portas que vão fazer você entrar para este lugar de quebrantamento. Irmãos, o quebrantamento é um lugar. Vamos falar que o quebrantamento é um lugar. E a gente precisa entrar nessa porta. Sabe, eu vou compartilhar com vocês essas 3 portas para que eu possa entrar neste lugar de quebrantamento. Olha a primeira porta. Salmo 42, 1. Pode ler? Salmo 42, 1. As minhas lágrimas têm me servido de alimento de dia e de noite, enquanto os meus inimigos zombam de mim, perguntando: onde está o teu Deus? A primeira porta chama lágrimas. Nossa, pastor, tão simples assim, tão simples. Irmãos, para pensar, quanto tempo faz que você não chora na presença de Deus? Quanto tempo que você não chora diante de Deus? Sabe, não sai uma lágrima. E eu tenho entendido que as nossas lágrimas, elas têm sim, ela é uma porta que vai fazer eu entrar nesse lugar de quebrantamento. Ela vai refrigerar a minha alma. Ela vai refrigerar, ela vai preparar o solo do meu coração. Sabe, uma pessoa que não chora, ela acaba perdendo aquela sensibilidade de ouvir a Deus.
Eu não sou uma pessoa tão quebrantada, ou eu não era. Aí hoje, com o tempo, parece que eu fiquei meio molão. Não sei se é só eu, porque a gente acaba endurecendo o coração para algumas coisas. Mas de primeiro eu assisti um filme triste, eu ficava assistindo assim, não saiu uma lágrima do olho. Eu olhava aquilo, eu via o povo chorando assim, né? Até pensava umas coisas que eu não posso falar. Falei, gente, que povo chorão. E aí do tempo para cá, coisa mais fácil que tem é eu chorar. Mas eu falo em chorar na presença de Deus. Sabe, naquele momento de oração, naquele momento de louvor, naquele momento do culto, você chorar. Então, uma das portas é entrar pela porta das lágrimas. Amém? Quantos aqui acham que tristeza é ruim? Levanta a mão. É ruim, mas a Bíblia fala que nem todo tipo de tristeza é ruim. Olha só o que fala em 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza na nossa vida também tem um propósito. Ela tem um propósito também na nossa vida. E faz parte dessa porta da lágrima, ó. 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo a Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar, mas a tristeza do mundo opera morte. Então tem tristeza que vem de Deus. Nossa, pastor, como assim? Então, na verdade, essa tristeza é o que vai gerar dentro de mim e de você o arrependimento. Essa tristeza que vai quebrantar os nossos corações. Sabe? Então Deus, Ele quer pegar esse coração de pedra nosso e transformar em um coração de carne. Em um coração sensível. Antigamente você olhava, olha, teve uma catástrofe, morreu 20 pessoas. Você ficava horrorizado. Hoje, você escuta as notícias ruins. Ah, morreu um jovem de 18 anos, que triste. Ah, o outro se suicidou, que triste. Que triste nada, irmão, nós não está sentindo nada não. Não tem lágrimas, não tem empatia. A gente não consegue se colocar no lugar dessa pessoa. Por quê? Porque nos últimos dias o amor de quase todos esfriaria. Então a gente precisa policiar o nosso coração para que ele não venha se esfriar. Então algumas tristezas que Deus gera no nosso coração é para que haja esse arrependimento, é para que haja esse quebrantamento. Irmão, a gente nunca pode esquecer que Deus é o nosso oleiro. E quando um vaso está rachado, se preciso for, Ele pega esse vaso, Ele vai dilacerar ele, vai quebrar ele e vai fazer de mim e de você um vaso novo. Glória a Deus. Ele vai fazer de nós um vaso novo. Quando eu vejo aquele versículo, Jesus chorou. Esse é o maior versículo da Bíblia, né? Jesus chorou. Se até Jesus chorou, ou seja, Jesus entrou pela porta do quebrantamento. Irmãos, Jesus sabia. Jesus chora diante de Lázaro. Jesus sabia o que estava acontecendo ali, mas Jesus chorou. Ou seja, Ele estava ali nos ensinando a entrar pela porta do quebrantamento. Sabe, mas o coração nosso, ele vai endurecendo. Às vezes a gente vai aconselhar alguém, vai conversar com alguém, vai dar um sermão para alguém. Fala, nossa, como você fez isso? Você olha no olho da pessoa, você não vê uma lágrima, você não vê um arrependimento, você não vê um quebrantamento. Irmãos, isso é muito sério. O que Deus vai fazer nesse coração se você não abrir ele para Ele? Se você não abrir teu coração para Deus, sabe, a gente precisa entrar por essa porta, que é a porta das lágrimas. E a minha oração essa noite é para que você seja como um bebê chorão na presença dEle, amém? Não fica com vergonha de chorar não, chorar na presença de Deus e de ter essa sensibilidade por aquilo que acontece com as pessoas. Posso continuar? Saindo da porta da lágrima, a gente vai entrar por uma outra porta, que é a porta de se esvaziar. A gente precisa
ser esvaziado. A gente está cheio de tanta coisa, sabe? A vida enche nossos corações de tanta coisa, tantos afazeres, tantas conquistas. A gente está tão cheio de si mesmo. E como que a gente vai ser cheio do Espírito Santo para se quebrantar se a gente está cheio de tanta coisa? Sabe, o diabo ele vai jogando terra nos nossos corações, ele vai entulhando os nossos poços, e aí não sobra espaço para ser cheio do Espírito Santo. Quem lembra daquela passagem que João fala assim: o que importa é que ele cresça e que eu diminua? Lembra disso? Sabe por que João estava dizendo aquilo? O contexto disso? Na verdade ali, João Levi, ele foi questionado pelos discípulos. Os discípulos chegaram nele e falaram assim: ó, você está vendo o que está acontecendo? Os seus discípulos estão te deixando e estão seguindo Jesus. Olha, seus discípulos estão te abandonando e estão seguindo Jesus. Mas João tinha convicção do propósito dele aqui na terra. Ele tinha esse entendimento. Uma pessoa com o coração quebrantado, ele não pega a glória para ele. Ele sabia que a missão dele era até ali. Que dali por diante, Jesus daria continuidade àquela obra. E aí ele fala, que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, amigos, eu já sou bem resolvido naquilo que eu sou e naquilo que eu vim fazer aqui na terra. Porque ele tinha um coração quebrantado. Amém? Então a gente precisa se esvaziar. Eu sei, porque quando você é uma pessoa quebrantada, você não vai ficar triste porque o outro prega melhor do que você, porque o outro canta melhor do que você, porque o outro tem mais talento que você. Você vai entender, este é o propósito dele. Ontem eu estava olhando o Fernando pintar lá, fazer o leão lá, aquela arte. Irmãos, eu vou ser sincero, quando o Fernando começa a pintar, eu olho assim, ele começa a fazer uns riscos na parede lá, assim, não está olhando nada. Aí na minha mente, nossa, coitado, hein? Não vai virar nada isso. Não vai virar nada. Ontem ele começou a fazer uns riscos lá, e eu olhando, falei, Espírito Santo, dá sabedoria para ele. Mas já tinha, já sabia o que ia fazer, sabe? Então quando a gente é uma pessoa quebrantada, que a gente se esvaziou, que você sabe para que você veio, você não vai perder tempo com ciúmes. Você não vai perder tempo com inveja. Sabe, às vezes a pessoa vai pregar numa igreja, o outro pregador está ali, o outro pastor, ele fica ali, nossa, tomara que ele erra alguma coisa ali para minha pregação ser melhor. Irmãos, isso existe. Talvez você está numa fábrica ali brigando por um cargo, e aí você torce, nossa, tomara que o dele dá errado. Será que o patrão não vai dar uma bronca nele? Existe isso, mas João Batista, ele sabia quem ele era, ele sabia para que veio, e ele não estava preocupado, ele sabia que ele não veio para brilhar daquela forma, que ele sabia que ele só preparava o caminho para Jesus. Amém? Então a gente precisa se esvaziar. Você sabe qual que é o problema nosso muitas vezes? É os nossos dons e talentos. Era para ser bênção. E às vezes ele nos deixa tão cheio, o nosso ego fica tão cheio, que a gente acaba achando que nem precisa mais de Deus. Que nem precisa de orar mais. Eu já sei pregar. Para que eu vou orar? Para que eu vou pedir uma palavra para Deus? Se eu já sei o que eu vou fazer? Não, eu leio um versículo ali e Deus vai me falando, irmãos, cuidado. Cuidado com aquilo que o teu coração está cheio, mesmo que seja coisas boas. Amém? Talvez nosso coração está cheio de coisas boas, mas cuidado. Eu lembro Pedro, por exemplo. Pedro, ele foi convidado por essa porta do quebrantamento. Ele está ali diante do mar, ele fala, mestre, me chama, né? Eu quero, para mim andar sobre as águas. Irmãos, olha que tremendo, Pedro foi o único corajoso, né, Laura? Que andou sobre as águas. Que tremendo. Imagina Pedro ali dando uns passos na água, falando, nossa, quando eu descer desse mar,
Quando eu chegar na minha cidade, vou fazer uma campanha de como fazer para andar sobre as águas, vou falar para minha mãe como que eu era o cara, né, Gabriel? Como que eu era bom. E Jesus, apesar de Pedro ser um exemplo, ser um cara diferenciado, ser um cara ousado, até intrometido às vezes, Jesus levou ele para a porta do quebrantamento. Quando ele começa a afundar, Jesus puxa ele e fala uma coisa: homem de pequena fé. Irmãos, para que Jesus fez isso com ele? Ele foi o único que teve coragem de andar sobre as águas. Mas Jesus estava levando ele pela porta do quebrantamento. Por que duvidaste, homem de pouca fé? Por que você duvidou? Sabe? Então Jesus ali, ele estava trabalhando com o ego de Pedro. Pedro, cuidado, Pedro. Você precisa aprender a confiar em mim, não confie em você. Imagina se Jesus não tivesse falado isso, Pedro chegar diante deles e falar: tá vendo, seus molão, só eu ando sobre as águas. Eu sou o líder da igreja de Cristo. Eu sou o cara. Sabe, então Deus, ele vai trabalhando ali no coração dele. E Jesus, ele fazia isso com os discípulos, às vezes ele era duro com eles. Ele, de volta e meia, ele falava alguma coisa nesse sentido. Ele sempre fazia isso por quê? Porque ele precisava ensinar os discípulos dele a esvaziar deles mesmos. Olha as frases fortes que ele fala. Falou essa para Pedro, depois ele fala assim, ó: até quando eu vou ter que ficar no meio de vocês? Ô, menino, vocês não sabem de que espírito veio. Então, Jesus, ele estava trabalhando ali, levando ele para essa porta de esvaziar eles, para eles não achar que eles eram melhores que os outros, para que eles não achar que eles eram os poderosos. E Deus, muitas vezes, ele vai fazer isso comigo e com você. E Pedro ainda não aprendeu a lição. Aí ele chega lá diante daquela mesa, ele fala assim, ó: escuta aqui, gente, ó. Um de vocês aqui vai me trair. E Pedro, com o ego, como sempre, né, achando que ele era o cara, ele já fala assim, ó: eu não. Ou seja, ó, esses aí pode ser que vai te trair. Esses aí pode ser que vai te trair. Mas eu não vou te trair. E aí Jesus, para tratar ele mais uma vez, fala que ele negaria ele 3 vezes. Sabe, irmãos, então Deus, Jesus, ele precisa trabalhar no nosso ego. A gente precisa estar vazio de nós mesmos para que a gente seja cheio do Espírito Santo de verdade. Sabe? Não é sobre ter dons, não é sobre saber fazer, mas é sobre ser cheio do Espírito Santo. Então essa é a segunda porta que vai levar você para o quebrantamento, se esvaziar. E Deus vai te ajudar a fazer isso, Deus está me ajudando a fazer isso. Amém? E a terceira e última porta está em Salmo 81, 7. Pode ler? Vocês me chamaram no dia do sofrimento, pedindo a minha ajuda, e eu os libertei. No alto do monte Sinai, vocês ouviram a minha voz, no esconderijo dos trovões. Em Meribá, onde vocês reclamaram da falta da água, coloquei à prova sua confiança em mim. Terceira porta para o quebrantamento chama provação. E eu vou falar uma coisa que talvez vai te chocar. Algumas vezes nós somos provados para ser reprovados. Nossa, pastor, como assim? Irmãos, Deus conhece o teu coração. Deus sabe quem você é. E algumas provas que Ele vai colocar a gente, essas provas é para você ser sim reprovado. Amém? Por que isso, pastor? Porque é quando você é reprovado que você entende qual é o seu lugar. É na provação que você entende quem você é. Pedro só ficou sabendo quem ele era
o dia que ele negou a Jesus, porque ele sabia, ele não imaginava, talvez na mente dele ele jamais negaria Jesus. Talvez na mente dele jamais negaria Jesus. Então na prova, se você for reprovado, ali é uma oportunidade de Deus trabalhar no teu coração e fazer você entender o quanto você depende dele. O quanto você depende da graça dele. Lembra da multiplicação dos pães? Traga pão para alimentar essa multidão. Aí Filipe fala o quê? Senhor, estamos diante de uma multidão com fome. Ali, Filipe, quando Jesus pergunta aquilo, ele estava dando uma oportunidade, era uma prova para Pedro. O que Pedro poderia ter dito ali naquele momento? Pedro não, Filipe. O que Filipe tinha que ter dito quando Jesus fala, ó, vamos alimentar a multidão? Ele poderia ter falado, ó, iremos alimentar vocês. Ó, Jesus tem poder para multiplicar os pães e os peixes. Sabe, ali ele foi reprovado com aquela resposta que ele deu. Não temos recursos, irmãos. Quantas vezes nós está diante de uma prova, a gente entrega os pontos, por quê? Porque esqueceu que o nosso socorro vem de Deus. Que quem abre a porta para a gente é Deus. Que vem, quem vai te suprir é Deus. Então Filipe, ele acaba sendo reprovado naquele teste. E é tremendo que todas as vezes que você é reprovado, que você permanece aos pés de Jesus, você é fortalecido naquela área. Amém? Sabe, eu sei que muitas vezes a gente questiona. Talvez Deus colocou no teu coração que você vai ser um profeta, que você vai ser um pastor, que você vai ser um ministro, que Ele vai te usar para ganhar as nações. E aí fica na tua mente, Deus, por que o Senhor permitiu de eu ser um viciado em drogas? Deus, por que o Senhor me permitiu de eu me prostituir? Sabe, a gente faz essas perguntas para Deus. Mas eu posso dizer com muita convicção, ninguém tem mais autoridade espiritual de trabalhar na vida de um drogado, de um viciado, do que alguém que já passou por isso. Deus, por que o Senhor permitiu de eu ser abusado, de eu ser abusada? Irmãos, ali Deus está te dando autoridade para você ajudar outras pessoas que passaram por aquilo também. Deus poderia ter impedido, lógico, Ele é soberano, mas Ele te deu autoridade para ajudar essa geração a ser liberta, a ser curada, a ser transformada dessas coisas. Amém? Então aquilo que não te feriu, se você permitir, vai se tornar uma cicatriz para trazer cura para essa geração. Não tem como uma pessoa que nunca passou por aquilo saber na pele o que aquela pessoa está sentindo. Não tem. Não que Deus não pode usar alguém que nunca se envolveu, Ele pode, mas algumas pessoas Ele permite passar por essa prova para ajudar outras pessoas. Você já viu que às vezes o grão de trigo ele precisa morrer para que outros tenham vida. Você precisa sair daqui entendendo essa noite que você é um grão de trigo para essa geração. Você precisa entender essa noite que Jesus está nos chamando para a morte. Jesus está nos chamando para o quebrantamento. E uma pessoa morta, ela não sente dor. Uma pessoa morta é uma pessoa quebrantada, é uma pessoa quebrada, dilacerada. E o coração dela é totalmente dependente do Espírito Santo. Amém? Então Deus te chamou para ser o grão de trigo, assim como Jesus foi o grão de trigo. Se Jesus não tivesse ido para a cruz, se Jesus não tivesse sido morto e não tivesse ressuscitado,
nós não teríamos acesso à graça de Deus e à salvação. Amém? Então, glória a Deus, porque Ele foi o grão de trigo que caiu, morreu, para que nós venhamos a ter vida. Glória a Deus. Então, nessa noite, Deus quer levar eu e você para este lugar de quebrantamento. Isso não depende de mim, irmãos. Isso não vai ser um processo de 1 minuto, 5 minutos. Isso é um processo. Vai depender muito da dureza, do nível de dureza que está o meu coração e o teu coração. Cada um tem um nível de dureza. E cada um passou por lutas diferentes. Talvez, para mim, a minha luta foi muito grande. Me machucou muito. Irmãos, mas tem gente que passou por coisa muito pior do que eu. E eu tenho essa consciência. Amém? Então, não é para você medir a dor de ninguém. E nem a dureza do coração de ninguém. Mas é para você buscar esse quebrantamento para a tua vida. E o maior inimigo de quebrantamento, de ter um coração quebrantado, sabe o que é? Nossos argumentos, nossas razões. Sabe, a gente fica arrumando justificativa por ser muitas vezes ruim, por agir de uma forma ruim. Por que você é assim? Ah, porque aconteceu isso na minha vida. Irmãos, para com esse negócio de vitimismo. Sabe? Ah, eu sou assim, James, porque na minha infância... Não, irmãos, para com isso. Para com isso. O sangue de Jesus foi derramado por todos. Então não fica com mimimi, com vitimismo não. Sabe, eu converso com muita gente. Ah, pastor, você não sabe o que eu passei, irmãos. Eu tenho empatia sim, mas eu estou cansado de ficar ouvindo justificativa. Eu estou cansado de ficar dando justificativa para Deus e para as pessoas por aquilo que eu faço de errado. A culpa é minha. Eu tenho a obra da cruz, eu tenho o poder do Espírito Santo para mudar a história da minha vida, para me levantar sem mimimi, sem ficar chorando e sem ficar me vitimizando, amém? Sabe, a igreja precisa amadurecer. Não é a casa do pão, a noiva está muito sentimental. Ai, não pode fazer nada, não vou mais na igreja. Não pode fazer nada, não quero mais conversa com fulano. Irmãos, que vergonha. Sabe, às vezes eu tenho vergonha de falar que eu sou cristão. Eu tenho. Eu vejo isso no meio de pastores. Eu vejo isso no meio das pessoas. Ó, se acontecer isso, eu não vou mais na igreja. Ah, se acontecer aquilo, para, irmão, você acha que Deus, Ele vai mover a sua causa por vitimismo? Sabe, não sei se eu estou pegando pesado aqui essa noite, mas Ele tem me confrontado. James, sai do lugar de vítima, porque vítima não é um lugar bom. E vai no lugar que eu te coloquei. Não, irmão, Deus não se agrada que você fique num lugar de vítima. Então deixa Deus quebrantar o teu coração. Deixa o orgulho, deixa a vaidade, porque senão você não consegue liberar perdão, senão você não consegue se arrepender, senão você nunca vai ter um coração quebrantado. Isso depende de você. Jesus não vai ficar assim: ô Levi, por favor, deixa eu fazer uma obra no teu coração, Levi. Ô Levi, perdoa o Fernando. Ele te bateu, mas ele é uma pessoa... o Espírito Santo não vai ficar perdendo tempo com isso não, irmãos. Amém? Eu queria que vocês ficassem em pé para a gente orar. Não se distraia, se o pessoal do louvor pudesse subir aqui, por gentileza. Aleluia. Glória a Deus. Feche seus olhos, irmãos. A gente não é super-herói. Sabe, eu olho para Davi. Davi caiu várias vezes. Davi errou. Mas ele sempre tinha um coração quebrantado para se arrepender. O que o Espírito Santo quer gerar em mim e em você nessa noite é esse coração quebrantado. Um coração humilde, um coração em arrependimento. Aleluia. Pai, eu coloco diante de Ti tudo aquilo que foi falado, Deus. Eu sei, Pai, que muitas vezes o Senhor tem nos permitido sofrimento, tristezas, perseguição. Eu sei, Pai, que essas
coisas que têm acontecido, vem também para quebrar o nosso orgulho, para quebrar a nossa soberba, para quebrar a nossa autoconfiança, Deus. Por isso, Pai, começando por nós, levanta uma noiva, uma igreja madura, Pai. Uma igreja forte, não forte na força dos seus braços, mas forte no poder do Espírito Santo, Papai. Vem, Espírito Santo, vem sobre cada vida que está me ouvindo agora, vem sobre a minha vida. Irmãos, enquanto eles cantam essa canção, deixa Deus falar com você, amém? Quebrantado me achego aos seus pés outra vez. Tua voz preciso ouvir em meu coração, guiando-me. Me entrego a ti, ao teu querer me rendo. No santo lugar, minha alma segura está. Vem com teu fogo em meu coração, Santo Espírito, enche-me. Tua glória inunda meu ser, eu te amo, te amo. Quebrantado me achego aos seus pés outra vez. Tua voz preciso ouvir em meu coração, guiando-me. Me entrego a ti, ao teu querer me rendo. No santo lugar, minha alma segura está. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, irmãos, nós vamos agradar o coração de Deus se tivermos um coração quebrantado. Este é o tempo da graça. Sabe, a graça, ela não te incentiva a pecar, mas ela te constrange com o amor de Deus ao ponto de você não querer entristecer Ele. E para isso a gente precisa ter um coração quebrantado. Pai, eu coloco diante de Ti nossas vidas, ó Deus. Vem com as águas do Teu Espírito amolecer, Pai, os nossos corações, ó Deus. Senhor, eu não sei o que Teus filhos, Tuas filhas têm passado, têm vivido. Eu não sei o que tem gerado essa dureza nos corações. Mas eu sei, ó Deus, que as Suas águas têm poder para amolecer, para quebrar, para dilacerar, para quebrantar nossos corações, ó Deus. Eu repreendo no nosso meio todo espírito de dureza, tudo aquilo que vem, ó Pai, como uma muralha, para impedir o fluir do Teu Espírito Santo no nosso caráter. Tudo aquilo que venha como uma barreira, para impedir o fluir do Teu Espírito Santo no nosso íntimo, a nos libertar de vícios, a nos libertar de manias que Te desagradam. Senhor, unge, Pai, unge os nossos olhos, ó Deus, para que venhamos enxergar, para que venhamos se alegrar com aquilo que os Seus olhos se alegram. Unge a nossa língua, Pai,
para que dela venha fluir águas doces. Unge ela, Pai. Pai, eu te peço perdão por todas as vezes que usamos ela, Pai, para matar alguém, que usamos ela para ferir alguém, ó Deus. Senhor, gera quebrantamento, gera arrependimento dos nossos corações, porque eu sei que até para se arrepender, dependemos do Teu Espírito Santo. Gera esse fruto dentro de nós, ó Pai. Fortaleça a Tua noiva, fortaleça a Tua igreja, nos quebra, Pai. Quebra nosso orgulho, Deus. Quebra, Pai. Quebra nossos argumentos essa noite, Deus. Que caia por terra do nosso meio todo espírito de vitimismo, todo espírito de coitadismo, ó Deus. Chega, Pai. Te peço perdão, ó Deus. Como membro da Tua igreja, eu te peço perdão por todas as vezes que fomos imaturos, por todas as vezes que fomos duros, por todas as vezes que fomos orgulhosos, ó Deus. Espírito Santo, levanta nessa geração pastores, profetas, missionários, mestres, evangelistas, segundo o Teu coração, ó Pai. Gera em nós, ó Pai, um coração quebrantado, Pai. Gera em nós um coração sensível à Tua voz, ó Deus. Pai, nós dependemos de Ti para isso, Deus. Que o nosso louvor não seja agradar homens, que a nossa alegria seja agradar ao Senhor, ó Deus. Que a nossa missão aqui na terra seja agradar ao Senhor, mesmo que isso venha desagradar homens, Pai, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, vamos orar pela Thalita, né? Acho que ela está nos assistindo agora. E se tiver mais alguém enfermo, coloca diante de Deus agora, amém? O Espírito Santo colocar alguém no teu coração para orar. Coloca diante de Deus agora nesse ambiente. Espírito Santo, eu coloco diante de Ti a vida da Thalita, Deus. Nós repreendemos todo espírito de enfermidade que está no corpo dela. Que o Senhor fortaleça as plaquetas dela, Senhor Deus. Que o Senhor fortaleça o organismo dela, Deus. Pai, no nome de Jesus, traga cura e restauração para ela, Pai. E eu coloco diante de Ti esses pedidos que eles estão colocando no Teu altar, ó Pai. Pedidos de cura, de transformação, de libertação. Senhor, em nome de Jesus, toque essas vidas que foram colocadas diante de Ti. Toca essas situações que foram colocadas diante de Ti, ó Pai, porque só o Senhor tem poder para curar, só o Senhor tem poder para transformar, só o Senhor tem poder para libertar, e só o Senhor tem poder para quebrantar os nossos corações. Amém. Amém, gente? Pai, nós Te agradecemos por essa noite, por cada vida, Pai, que está aqui, por cada família aqui representada. Pedimos também a Tua proteção para aqueles que não estão aqui, que fazem parte dessa igreja. Pedimos também, ó Pai, em nome de Jesus, o Senhor continue tocando, Pai, ministrando nas vidas aí fora. Pai, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já fez em nossas vidas, ó Deus. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor já liberou sobre as nossas vidas. Peço que o Senhor guarde a volta para casa de cada um que está aqui, cubra eles com Teu sangue, Deus. Que eles tenham uma semana abençoada, que eles tenham uma semana de experiências especiais com a Tua pessoa, Deus, em nome de Jesus. Amém, gente? Deus abençoe a todos. Vamos dar um aplauso ao Pai, a Deus. Glória a Deus. E dá um abraço em alguém antes de ir embora.